Boa tarde a todos. Que a paz e a serenidade do Mestre nos envolva nesse instante, nos abençoe, que todos sejam bem-vindos a mais uma live que a gente está fazendo aqui nessa oportunidade, que nós possamos hoje, mais uma vez, fazer aquelas reflexões, aqueles nossos estudos, para que a gente possa adentrar com mais profundidade no entendimento das leis divinas, né? Da lei de ação e reação, especificamente do livro que nós estamos estudando. A gente agradece a presença de todos vocês, sem o qual não teria sentido a gente estar aqui, né? Então, obrigado e que Deus abençoe todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do livro Ação e Reação, né? Cujo título é Resgates Coletivos. Mas antes de começar, eu vou pedir para o nosso companheiro Tiago, para ele fazer a prece inicial por todos nós. Então, Tiago, por favor. Vamos lá então, pessoal. Bom, então vamos todos juntos mais uma vez, serenar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações e aproveitar esse momento para nos ligarmos com o alto, mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus, do nosso amigo, do nosso Mestre. Encher nossas mentes de pensamentos positivos, de amor, de paz, de prosperidade, de muita harmonia. Para que possamos, nesse momento, absorver o máximo possível de conhecimento, de informações proveitosas, para que possamos cada vez mais absorver esses conhecimentos disponíveis e tão valiosos através dos conhecimentos dos livros do André Luiz. E mais do que isso, que possamos ter cada vez mais capacidade de compreensão, de entendimento, de colocar todos esses ensinamentos gradualmente em prática. E dia a dia, nos tornarmos um pouquinho melhor do que o dia de hoje. Que possamos, então, ter um estudo muito proveitoso, próspero, harmonioso, repleto de amor, de paz e de muita prosperidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem. Só vou checar aqui como está a transmissão, o microfone. Bom, pessoal, então, conforme a gente comentou, o capítulo de hoje ele fala sobre os resgates coletivos. E esse tipo de assunto ele é polêmico, né? Ele tem muita coisa para se falar. Nós vamos tentar, de alguma forma, aqui abordar o máximo que a gente puder dessa questão, né? Naturalmente, a gente não tem a pretensão de esgotar tudo, nem sei se é possível numa live você fazer isso sobre esse assunto, mas nós vamos tentar, de alguma forma, localizar todo mundo aí nesse tema, né? E ver se a gente consegue destrinchar um pouquinho, pelo menos, desses questionamentos, para que a gente possa ter uma reflexão mais profunda sobre essas situações. Inclusive situações que, infelizmente, nós temos visto acontecer muitas vezes aí na história recente do nosso planeta, né? Então hoje a Sulaine, nossa companheira, que vai trazer aí o resumo para a gente poder nortear, contextualizar a situação, né? Então vou pedir, Sulaine, a palavra é sua aí, por favor, faz um resumo para nós do capítulo. Bom, vamos lá. O capítulo começa com Silas, Hilário e André conversando sobre algumas questões da mansão. E aí eles são chamados, né, por Druso, que na verdade é o diretor da mansão, para comparecer ao seu gabinete. Ele diz que tem um apelo socorrista da terra, porque houve um desastre. Então ele precisa que eles venham, porque esse pedido de socorro vai ser reincidente, vão chamar novamente. Então eles vão para o gabinete do Drúzio, e assim que já estão lá, eles escutam um sinal, um som, semelhante ao som de um telégrafo de Morse.
E aí, de imediato, o Druso já conecta uma tomada num pequeno televisor que projeta na parede um cenário que ele chama de cenário de horror, né? Ele fala de uma grande aeronave que sobrevoa o oceano e, por conta de um denso nevoeiro, o piloto acaba se perdendo e bate numa montanha, num lugar ermo, de difícil acesso. E ali, então, nesse instante, né, entra um ancião desencarnado e pede para o Drúzio que ele mande uma equipe que seja especialista no caso, né, nesse tipo de socorro. E ele fala que precisa socorrer 6 das 14 vítimas que ali estão. Então, enquanto o Drúzio e o Silas estão ali conversando sobre a equipe que será encaminhada, o André e o Hilário estão ali fixos naquela tela, espantados com aquilo que eles estão vendo. E o André ele relata que das 14 vítimas, 8 delas estão em choque, algemadas ao corpo mutilado, 4 gemiam jungidas ao corpo, aos próprios restos, e 2 estão enfaixadas na forma rígida, gritando desesperados em crise de inconsciência. E que, ainda assim, ali tem amigos, né, espirituais que estão velando, calmos e atentos por todas as vítimas. Ele relata também que do céu desce uma cascata de luz, né, uma imensa, uma torrente de amor sobre todo aquele cenário. E o André, ele fala que o quadro é tão real, a tela que ele está vendo é tão real, que ele pode ouvir os gemidos dos que despertam, ele pode ouvir as preces desses irmãos que estão ali, ele ouve, inclusive, a conversação dos enfermeiros, né? Silas, então, de imediato cumpre as orientações que o Drúzio passa, e nesse instante, então, se fecha a tela, o André e o Hilário, então, não estão vendo mais aquela cena, e, enfim, a equipe socorrista é encaminhada para o local do acidente. O André e o Hilário, eles pedem para participar do auxílio nesse desastre, mas o Drúzio paternalmente, gentilmente, amorosamente, diz que não. E nesse momento, melhor não, né? Que o desastre, ele demanda, na verdade, uma assistência de espíritos mais especialistas, no caso, né? São colaboradores que rigorosamente são treinados para esse tipo de caso. E aí faz-se um silêncio, e Hilário, então, depois começa a conversar e a perguntar por que se são 14 vítimas desse desastre de avião, por que só 6 são socorridos? Por que o ancião pede para socorrer os 6? E aí o Drúzio, então, começa a explicar que o socorro ele é indistinto para todos, porque o desastre ele é igual para todos. Porém, a morte ela é diferente para cada um, né? Cada um vai passar por isso de acordo com aquilo que ele entende, de acordo com aquilo que ele conhece. Ele fala que dos 14, 6 são os que a vida interior outorga a imediata liberação. Então, assim, o conhecimento deles permite com que eles sejam socorridos de imediato. E quando a gente fala assim de conhecimento, é o que eles já angariaram na vida aqui mesmo, que eles estudaram, que eles entendem, independente da religião. Eles entendem essa vida pós-morte. E os demais, infelizmente, ainda não favorece o afastamento rápido do corpo, porque eles permanecem ligados ainda, né? E o Hilário questiona, nossa, mas permanece ligado e vão ficar ligados por quanto tempo, né? O Drúzio explica que depende de cada um. Ele fala assim, depende do grau de animalização dos fluidos que retém o espírito à atividade corpórea. Então, depende de cada um. Pode ser horas, como podem ser dias. Porque o corpo inerte sempre significa a libertação da alma. Depende de como vivemos, de como aprendemos, do que acreditamos, né? Que a gente até fala da boa morte. Se a gente tem o entendimento do desencarne, facilita do outro lado, né? Facilita o socorro. A morte física ela não é o mesmo que a emancipação espiritual. Então, eu posso morrer e continuar ali, atrelado ao meu corpo, porque eu não entendo que eu tenho um espírito. Eu acho que o que tem é aquele corpo.
e se ele está ali inerte, eu não entendo que o espírito pode se libertar. Mas que mesmo assim, todos eles estão sob a proteção divina, ninguém fica desamparado. Aí o Hilário pergunta por que eles não foram socorridos de imediato, se eles vão ficar ali, e se ficando ali naquela condição, se eles não podem ser atraídos por criaturas desencarnadas de inteligência perversa. Eles podem sofrer, né, a influência de espíritos perversos. E o Druso, ele diz que pode, vai depender de cada um, vai depender da afinidade de cada um. Ele fala que na hipótese de serem surdos para o bem. Então, se eles não entendem o que está acontecendo, se se afinizam com espíritos perversos, infelizmente, pode acontecer. Aí eles ficam um tempo ali, né, pensando sobre o caso tudo, e o Hilário, então, ele insiste com o Drúzio, né, muito respeitosamente, lógico, respeitando a hierarquia. O Drúzio, na verdade, é o diretor da mansão, mas ele insiste se ele não poderia, ele e o André irem em auxílio a essas vítimas. O Drúzio, então, detalha um pouco mais e diz que não, que é melhor não, porque Hilário e André têm a função de coletar informações para auxiliar o estudo dos encarnados. E o que acontece? Se eles forem lá, primeiro que a cena em si já choca, então eles podem ali acabar influenciando o ambiente. Ele coloca que eles podem plasmar imagens destrutivas naqueles que procuram se salvar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? O pensamento, né? Tomar muito cuidado com isso. Então ele fala que não, que naquele momento é melhor eles se aterem só ao cenário em si, não se aterem aos detalhes, porque se eles detalharem muito, eles podem causar o medo da morte. Eles podem fazer com que as pessoas, percebendo tudo isso e não entendendo, não tendo entendimento, possam ter medo de morrer. Na verdade, nós temos medo de morrer, nós temos medo daquilo que nós não conhecemos, mas isso pode se intensificar dependendo do que for relatado, né? Porque nem todos são espíritas e entendem. Mas não é a religião que nos traz essa situação, né? A gente pode muito bem entender que se a religiosidade está dentro de mim, eu vou entender essa passagem, eu vou entender que a vida ela é eterna. Druso continua, então, ali informando para ele, né, para tomar cuidado e tudo, para não se vincular aquilo, né, todo aquele cenário, se ter somente a situação em si e tirar os estudos dali. Aí ele fala que a cada qual é dada a oportunidade de sanar as suas dívidas com a justiça divina. Ele diz que há várias maneiras de sanar a sua dívida com a justiça divina, e que o sofrimento é o último deles, que é preferível fazer isso pelo amor. Então, se a gente consegue resgatar as nossas dívidas sem causar o sofrimento alheio, né, isso já é um mérito. Então, ele fala que a gente tem sempre que incentivar o serviço pelo bem, o serviço do bem. E ele dá alguns exemplos do serviço do bem. Ele fala da caridade, do estudo, da fé, do bom ânimo, do otimismo, do trabalho, da arte e da meditação. Ele fala que tudo isso pode mudar o nosso destino. Hilário, então, pergunta para o Drúzio o que teria acompanhado alguns casos, se o Drúzio teria acompanhado outros casos de resgate coletivo. E o Drúzio fala que sim, que vários, né? Ele já participou e já acompanhou vários resgates coletivos, porém, ele vai mencionar um, ele vai falar de um. E aí ele fala do Ascânio e do Lucas. São dois espíritos, são dois assistentes respeitáveis que estão na esfera superior. Ele fala que ele vivenciou momentos com os dois há 30 anos atrás na mansão. Eles já eram conhecidos, né, o Ascânio, o Lucas e o Drúzio, na mansão há 30 anos atrás. E ele fala que eles galgavam lá na mansão esferas superiores, eles queriam estar acima do que eles já conseguiam, eles já eram assistentes respeitáveis, mas eles queriam mais.
E sempre não dava, eles não conseguiam, eles eram barrados e tudo. Então, eles pediram para falar com a direção geral, para saber do caso deles, né? Então, eles foram até a direção geral, e ali é interessante que ele fala de fichas, ele fala, são levantadas as fichas e são vistos todos os casos. E eles percebem que ambos trabalharam durante 5 séculos para o bem. Então, eles tinham angariado muitos créditos morais, eles trabalhavam para o bem. Mas na história deles, em toda a história deles, tinha um delito. Eles tinham um delito que eles tinham que sanar, né? Eles tinham que pagar, porque ninguém consegue vencer esferas superiores tendo débitos a sanar. E aí, então, ele relata que os dois, tanto o Ascânio quanto o Lucas, eles fizeram parte de um exército no ano de 1429. Eles faziam parte do exército de Joana d'Arc. Ele diz isso. E aí eles conseguiam, né, sair angariando aí, aniquilando pessoas, destruindo, só que eles queriam mais. Os dois queriam mais, queriam ser bem vistos, queriam estar sempre à frente de tudo. E tinha 2 companheiros que os incomodavam, né, que sobressaíam. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esses 2 companheiros que dividiam, né, a ocupação do exército com eles e jogaram eles da fortaleza, de lá do alto da fortaleza para baixo. E os 2 morreram. Então, isso ficou na história deles. Está lá na ficha, né, deles. E aí, depois de muita conversa, de muitos entendimentos, de muitas possibilidades, define-se, então, que os 2, né, têm que resolver isso, para que eles possam aí galgar esferas maiores. Então, eles pedem para que eles voltem, para que eles reencarnem e para que eles resolvam isso, tendo o mesmo desfecho dos 2 companheiros. E aí é feito isso, né? Os 2 reencarnam, os 2 vão trabalhar na aeronáutica, e aí o Druz até comenta, né, que eles, enquanto estavam na mansão, eles fizeram um acordo, se aliaram a espíritos que tinham o mesmo débito que eles, e aí, quando eles reencarnam, coletivamente eles se encontram nesse voo, né, onde está o Ascânio e o Lucas, e então o avião em queda, acaba que todos eles desencarnam. E é interessante porque o Hilário fala assim, mas ele pôde escolher, né? Ele teve a opção de escolher, então nós podemos escolher como quitar os nossos débitos? Jesus fala, depende. Depende dos seus créditos morais. Se você angaria créditos morais, você tem a oportunidade de pedir e de ser atendido. Mas caso contrário, não, né? Você não pode. E aí o Hilário, né, continua nas perguntas, porque durante todo o capítulo o Hilário faz muitas perguntas para o Druz. Ele fala assim, tá, e quanto aos pais? Como é que fica a função dos pais nessa situação? Os pais também têm débito? E o Druz diz que sim. Ele fala que todos estão atrelados de acordo com o delito. Então, de alguma forma, todos os familiares e todos aqueles que desencarnam coletivamente estão atrelados ao mesmo delito. Hilário questiona se o Ascânio e o Lucas, após quitar este débito, né, que eles fizeram e tudo, se eles ainda, assim, serão levados a outras experiências para galgar a planos mais elevados. O Druso diz que se necessário, sim. Ele fala que se for necessário, sim. Se for necessário a ascensão do espírito, ele tem que quitar todos os débitos. E se for encontrado mais alguma coisa, sim. E eu acho bonito que ele finaliza com uma frase que para mim foi muito interessante. Ele diz assim, ó, será mais lícito afirmar que ninguém se eleva a pleno céu sem plena quitação com a terra. Então, é isso, né? Todos eles estão, de alguma maneira, atrelados a um compromisso, a um débito. Muito bem. Então, aí temos o resumo do capítulo. E aí a gente pode começar a fazer as nossas reflexões, né?
voltando lá para o início do capítulo, a gente pode primeiro começar a falar de algumas questões mais satélites, né, que não são fundamentais, mas são curiosas, né? Quando o André Luiz ele vai descrevendo a questão da transmissão que está acontecendo ali, quando aquele senhor desencarnado solicita ajuda, né, para o desastre, para o recém-desastre, né? E aí o André Luiz ele fala que ele vê apontamentos e sinais semelhantes ao telégrafo de Morse, né? Quer dizer, sinais de código Morse sendo transmitidos. Ele fala também de um pequeno televisor que projeta imagens em tela próxima, né, que encaixada na parede, e faz uma alusão ali como se estivesse vendo um cinema sonoro, porque tinha, eles viam tudo, né? Quando a gente fala isso hoje, inclusive ele fala também de uma tomada, né? Como se o equipamento estivesse sendo energizado, né, para que funcionasse. Então é curioso, né, a gente falar isso, porque às vezes a gente tem uma sensação de que o mundo espiritual é como se fosse uma nuvenzinha, né? Então tá todo mundo lá voando, batendo asinha, né? Não tem nada mais do que isso, ou as coisas acontecem que nem mágica, né? E não é exatamente assim. Lá, quando você está lá, ou quando você estiver lá, nós nos sentiremos como a gente está aqui hoje, né? Você toca nas coisas, você tem uma roupa, você pisa no chão, né? Você tem mesa, né? Você tem equipamentos também, né? E tudo precisa de energia. Então, para funcionar equipamento, tem que funcionar a partir de alguma coisa, não é do nada, né? Então, a gente não tem o detalhe de como funciona isso lá do outro lado, mas possivelmente há ou uma energia elétrica como a gente conhece, ou uma energia elétrica assemelhada que energiza aqueles equipamentos, né? E lembrando, como a gente já tem falado nas outras lives, né? Esse livro foi escrito lá pelos idos de 1940, né? Naquela época não existia tecnologia como hoje, né? Então, data show, por exemplo, não tinha. Tinha projetor, aqueles projetor antigo, ruinzinho, né? Aqueles que projetava a luz na tela e ficava aquele negócio, as laterais ficavam mais iluminadas ou menos iluminadas, né? Uns borrões e tal, a coisa não ficava perfeita. Então, naquela época, no plano espiritual, e quando a gente fala do plano espiritual, que é uma coisa vastíssima, né? Mas nós estamos falando de um ponto do plano espiritual, naquela localização, já havia tecnologia muito mais avançada do que a gente tinha aqui na Terra, né? E na medida do tempo, essas pessoas, né, aqueles que desenvolveram isso lá no mundo espiritual, quando encarnam, vêm trazendo esses conhecimentos, né? Que a Terra ela é um espelho inferior, um espelho do mundo espiritual, mas mais inferiorizado, vamos dizer assim, né? Então, é tipo os Estados Unidos e Brasil, sabe? Lá nos Estados Unidos está num ponto, 10 anos depois começa a aparecer aqui os recursos, né? Hoje já está um pouquinho diferente isso, mas há tempos atrás era bem assim, né? Coisa de 30 anos atrás era assim, né? Demorava uns 10 anos para chegar alguma coisa de tecnologia. Então lá eles já tinham essas tecnologias disponíveis, né? E de novo lá naquela colônia, né? Se a gente começar a subir os degraus de evolutivos, né, os níveis hierárquicos, os níveis evolutivos das entidades espirituais, cada vez mais nós vamos ter recursos para além do nosso entendimento, né? Então, naquela época tinha todos esses recursos, lá e aqui ainda não tinha tanto recurso assim. Apesar de que ele fala do código Morse, né, a gente até estranha, porque o código Morse é uma coisa bem antiga, mas com certeza é um mecanismo facilitador que eles devem usar para uma motivação muito específica, né? Mas isso é só para dar um parâmetro, né, de uma situação curiosa que é abordada no capítulo. Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser. Bom, se não, feito essa observação, né,
Aí a gente segue para frente, quando o André Luiz ele começa a descrever a situação ali, né? Então tem uma frase específica que ele fala lá, que a cena aflitiva parecia desenrolar-se ali mesmo, quer dizer, um negócio, a projeção na tela era tão real que parece que eles estavam vivendo aquilo, estavam dentro daquilo, né? Como talvez uma televisão 4K de 60 polegadas, né? Você está olhando ali, parece que você está vivendo aquilo, né? E ele fala lá de 8 desencarnados no acidente, jaziam em posição. A minha tradução aqui está ruim. Vocês conseguem me ajudar? Em posição de... Aqui está escrito Chag, mas está errado essa palavra. 8 dos desencarnados no acidente jaziam em... Choque, posição de choque. Ah, obrigado. Em posição Jaziam... em posição de choque, né? Perfeito. Isso. Tá. Algemados aos corpos, né? Então, lembrando, né, que a visão ali que eles têm, ela é mais desenvolvida do que nós temos aqui no nosso mundo, porque nós temos aqui uma visão somente dos corpos materiais. Lá eles tinham a visão dos espíritos e dos corpos dos espíritos. Percebe? Quer dizer, é uma visão mais aprofundada, né? Então, eles viam 8 dos desencarnados, então já estava falando que pelo menos 8 ali já estavam desencarnados, né? Estavam em posição de choque, mas estavam algemados aos corpos. Percebe a observação? Estavam desencarnados, mas ainda algemados aos corpos. E aí ele fala mutilados ou não, então alguns estavam mutilados, outros não. Pessoal, assim, a gente está tratando de um assunto que ele vai ter aqui na nossa live algumas pontuações um pouco pesadas, né? Eu peço a compreensão de vocês e a gente vai tentar, né, não ser muito intenso nas colocações, mas algumas coisas nós vamos precisar falar, né? Que senão a gente não consegue fazer uma reflexão com conteúdo mais profundo que vale a pena, né? Então veja só esse caso, né? Depois dos 8 ele fala de que 4 gemiam jungidos aos próprios restos. Então, esses já estavam algo separado do espírito do corpo, né? Mas estavam ali gemendo. Né? E 2 deles, não obstante ainda enfaixados às formas rígidas, ou seja, aos corpos, gritavam desesperadamente. Quer dizer, esses estavam desencarnados, né? Estavam ainda presos aos corpos, mas estavam gritando, ainda se sentindo como se estivessem vivos ali. Né? Vivos, eu digo, no sentido do corpo físico. Né? E em crise de inconsciência. Por que crise de inconsciência? Porque eles não tinham consciência em que situação real eles estavam. Eles estavam, na verdade, desencarnados, né? Mas não se deram conta daquilo. Então, pessoal, assim, é um pouco triste a gente falar essas coisas, né? Para ser bem modesto, né? Mas quando a gente lê uma descrição dessa, a gente tem que começar a se dar conta do que significa ou que deverá significar a morte para cada um de nós. As pessoas, elas têm essas atitudes, é claro que você morrer num acidente, lógico que é uma situação triste, muito triste, né? Mas nós precisamos aprender a entender a morte como não sendo morte verdadeira. Esse é um ponto em que, infelizmente, nós, como humanidade, ainda estamos muito atrasados. Né? Mesmo aqueles que acreditam na vida após a morte, né? Temos dificuldade de encarar uma realidade de desencarne. Né? Todos nós sabemos que o desencarne é inevitável. Todo mundo sabe, é a coisa mais certa que existe no mundo, todo mundo fala essa frase, mas falar de morte, mas assim, na hora de pensar na morte, o bicho pega, né? A gente tem dificuldade com isso. Então, quando você desencarna, se você não trabalhou o seu sentimento, a sua alma, a sua mente, os seus pensamentos, para o entendimento de que você, na verdade, não morre, então, quando você sofre um processo desse, de desencarne, você chega do outro lado em estado lamentável, como está descrito aqui. Né? É lógico que a gente sempre tem que ter uma margem de compreensão,
mas você vê os últimos aqui, os dois últimos, né, que estavam gritando desesperados, né? Pessoal, assim, entendam, né? A gente não tá criticando, né? Porque a gente entende a situação. Mas nós trazemos ainda, nós insistimos ainda na ignorância de não entender que nós estamos aqui num período passageiro, que a nossa verdadeira vida é a do espírito. Portanto, morrer não é morrer, é você tirar o seu palitozinho, jogar para a terra, enterrar ele e você continuar, né? Mas a gente tem um tal desespero, um asco, uma dificuldade de aceitar essas coisas, que a morte ela se torna um profundo sofrimento. Então a gente vê uma cena dessa, né? Uma cena dessa onde as criaturas estão ali, algumas gritando, outras em desespero, gemendo, né? E outros em choque, né? Então, assim, eu acho que vale a pena, né, essa frase, a gente fazer essas reflexões, porque realmente são reflexões impactantes, mas necessárias, né? A gente precisa refletir sobre isso, né? E a gente precisa se preparar, né? Não é que eu vou ficar pensando na morte, mas eu preciso me preparar, eu preciso ter um entendimento. Em algum momento eu vou, é óbvio, né? Em algum momento eu vou. E eu preciso me preparar, eu preciso estar bem comigo mesmo, naturalmente, fazer o melhor possível da minha vida, né? Fazer as coisas boas para também merecer uma passagem mais tranquila, né? Tudo isso são coisas importantes da gente pensar e refletir. E na sequência, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, vocês Eu quero complementar, né, que eu achei interessante o que o André Luiz escreve aqui, que ele fala que se o desastre é o mesmo para todos, a morte é diferente para cada um. Quer dizer, a gente vê essa situação lamentável, 14 desencarnaram. E justamente o André Luiz pergunta, mas por que são 6 vão ser resgatados e os outros, né? Mas é isso, de acordo com o que você vê, né? Você tem interiorizado o que é esse desencarne, essa passagem, você vai ter uma reação. Então, isso vai ser diferente de pessoa para pessoa. Se você é muito ainda apegado à matéria, e você vai, provavelmente, vai ficar ali também arraigado muito mais tempo para compreender toda a situação. Então, aqui que eu acho que, independente da religião, né, é o que você entende, tanto, como a Solane falou, o conhecimento que você já tem, tudo que você entende por vida e morte e desencarne, é a reação que você vai ter na hora. Né? Só complementando o que a Glenda falou, eu acho muito interessante que tem uma frase que ele fala, né? Morrer não necessariamente é se libertar dos laços físicos, né? E eu acho que é sempre importante ressaltar, uma vez que a gente está sempre estudando ação e reação, né? E que isso também, assim como a Glenda disse, é consequência das nossas escolhas na vida terrena, né? Nessa oportunidade que a gente tem aqui de estarmos espíritos vivendo uma experiência material, né? Só que temos que lembrar que a gente não pode pender para o lado material demais, né? Porque senão teremos certamente algumas dificuldades em momentos críticos da nossa existência, né? Mesmo que seja nessa transição entre o físico e o espiritual aí, que todos nós um dia iremos passar. Perfeito. Posso? Pode falar. Uma coisa que é interessante, apesar desse questionamento do porquê só 6 vão ser resgatados e os outros 8 não, o André pergunta não, ele meio que comenta e o Druso confirma, que apesar de não serem resgatados imediatamente, ninguém está desamparado. Né? Eles têm todo o amparo, têm toda a assistência, os amigos espirituais estão lá, só que por conta da condição deles, eles não estão preparados para isso, para aquele momento. A gente pode lembrar da própria história do André Luiz, né? Quando desencarnou, o amparo estava sempre lá. Quando ele fez,
percebeu a situação dele, orou, Leandro, percebeu a presença. Leandro, Aí. deu uma falhada nessas últimas, a gente não conseguiu entender o que você falou. Desculpa, eu vou... Talvez seja legal você deixar o fone um pouquinho mais perto da boca, talvez ajude. Tá. O que eu estava falando aqui, apesar de eles não serem resgatados, ninguém está desamparado, né? Que o Druso fala isso. Eles não vão ser resgatados por questões de condição dele pessoal, mas o amparo nunca falta, ele está sempre lá. Falhou de novo. Falhou de novo esse final, Leandro. Ué, que estranho. Bom, a gente tem um exemplo do próprio Espírito que encarnou. Só uma observação, eu acho que o microfone que a Cidinha tá aberto, aí quando ela fala, ele dá uma travadinha. Ah, tá, entendi. Cidinha, você consegue? Aí, legal. Tenta falar agora, Leandro, vê se consegue finalizar o seu raciocínio. Tá, só para finalizar, então, que como todos eles estão sempre preparados, a gente tem um exemplo do próprio André Luiz, que ficou anos no umbral, né? Mas que o amparo estava sempre lá. Ele não ficou abandonado. Sim. E agora, lembramos do André Luiz, vamos buscar ele. Quando ele se deu conta, né, da condição dele, que ele levou o pensamento, que ele buscou a ajuda, ele percebeu que a ajuda já estava lá. Muito legal, né? Quer dizer, na verdade... Carlos. Oi, pode falar. Oi. Eu queria fazer um comentário, mas eu queria a sua ajuda, porque eu não sei se, de repente, o que eu vou dizer é pertinente ou não. Mas eu fico pensando assim, a minha reflexão é que nós não nos preparamos para a morte. É isso mesmo. Né? Nós vivemos e achamos que nós somos esse corpo físico eterno, a gente não se prepara para a morte. E aí o meu paralelo, eu queria fazer o seguinte, que quando a gente tem uma doença, e aí a gente tem o diagnóstico que ela não tem mais cura, e que mais cedo ou mais tarde a gente vai desencarnar, a gente vai se preparando para esse desencarne, né? Muitas pessoas se voltam para a religião, muitas se voltam para a caridade, muitas se revoltam também. Mas, enfim, existe um preparo para esse desencarne. E nessa situação que foi falada aí, que é um acidente aéreo, ali ninguém está esperando, ninguém se preparou. Existem pessoas ali de várias faixas etárias, com várias situações, com vários questionamentos, com várias ideologias, né? E não estão preparados para essa morte. Então, eu acho também quando você é pego de supetão, você não tem esse preparo, você não tem essa orientação e ainda você não tem a religiosidade, penso que seja difícil entender esse momento. Penso que seja difícil se desprender desse corpo, porque você não entende essa passagem, você não se preparou para ela. Não sei, eu tenho essa reflexão, assim, da diferença, né, do desencarne por uma situação de doença que vem se arrastando e de uma coisa que é de supetão, de um acidente. Não, perfeito, Su. É exatamente isso que você falou. Por incrível que pareça, uma morte que se delonga, né, que demora, né, tipo você, sei lá, você pega uma doença qualquer, você fica hospitalizado, aí você fica lá 3 meses, 4 meses sofrendo e você vai definhando e aquela coisa vai vindo, né? Na verdade, quando acontece isso, por incrível que pareça, ao final daquele processo de sofrimento, você está mais preparado, né? Porque o seu corpo foi macerado, né? Você sofreu. Às vezes tem pessoas que até não aguentam mais as dores e até desejam fazer a partida, né? Então, realmente, isso facilita o processo. É lógico, como você mesmo falou, há exceções, porque tem gente que se revolta, né? Tem outras situações. Mas vamos falar assim, que em termos genéricos, né? As pessoas que passam um tempo no sofrimento até o final, o último suspiro, né? Realmente elas acabam estando mais preparadas para o desencarne. E quando você falou que quando há uma morte assim repentina, realmente é muito mais complicado, né? Principalmente se você não teve uma preparação anterior, né? Uma preparação de alma, né? Para uma passagem. Então, realmente, você se pega com toda a sua energia, né? Com todas as suas expectativas. Então, aquilo te pega de chofre, né? Te atinge, de repente você é lançado para fora do corpo. E aquilo é difícil de você digerir,
né, difícil de você digerir. Então é por isso também que Druso falou, né, que alguns podem ser eventualmente atendidos na hora, resgatados, vamos chamar assim. Outros vão levar horas, né, porque não conseguem, não se permitem, porque a gente tem que lembrar, porque às vezes a gente acha que a espiritualidade vem, cata a gente, faz o que quer, né, e não é assim, não é assim. Além do respeito, existem questões que não adianta você fazer, entendeu? Não adianta você fazer. É como você pegar uma pessoa que está absolutamente alucinada e que a sociedade colocou numa casa de repouso, numa casa de recuperação, porque a pessoa não consegue conviver no meio no meio social, e você tira a pessoa de lá e coloca lá no meio da sociedade, no meio da família, no meio da rua. O que vai acontecer? Né? Ele vai ter comportamentos atinados, né? Vai fazer só besteira. Né? Então, a criatura que está presa, que desencarnou, mas que esteve sempre presa ao próprio corpo, que esteve sempre presa às coisas materiais, que sempre viveu em função das coisas materiais, que tem um peso, a gente pode dizer assim, um peso, né, um chumbado na terra, essas criaturas têm muito, muito mais dificuldade de se desenlaçar do corpo físico na hora da morte. Então são esses que dão trabalho, né? São esses que ficam lá no corpo, que entram em desespero, que começam a gritar, né? Que fazem os escândalos, que ficam em pânico, né? Porque não conseguem se desatrelar do corpo físico. E o atrelamento do espírito com o corpo físico, ele é muito forte. Você desencarna aí no meio da vida, por exemplo, num acidente, você tem uma energia contida em você muito grande. E é necessário que aquela energia se desgaste para que você consiga se liberar. Esse é um assunto complicado, né? Não é um assunto simples, não. E aí, às vezes, você demora muito mais tempo. E se você, além de estar ligado às coisas materiais, você ainda tem atitudes ruins, negativas, maléficas, então, pior ainda, você fica jungido a entidades no mundo espiritual que têm afinidade consigo. Né? E aí, nessa hora, é por isso, até talvez valha a pena já falar, é por isso também que o Druso não permite que o André Luiz e o Hilário vão para lá, para ajudar, porque os dois se predispõem, né? Olha, a gente não pode ir lá ajudar? Aí o Druso fala, não é adequado, existem equipes especializadas, ele fala isso, existem equipes especializadas que vão lá fazer o trabalho. Que trabalho? O trabalho de desenlace do corpo físico, do espírito do corpo físico. Vão retirar os espíritos lá, aqueles que tiverem condição de receber esse auxílio. Né? Por quê? Porque a situação ela é tão calamitosa, né? É tão degradante, ruim de você assistir, que se você não tiver preparado, você se engolfinha naquele desespero e aí eles vão ter que ajudar você também, entendeu? Então, ao risco de ter que ajudar o Hilário e o André Luiz, que ainda não estavam preparados para esses cometimentos, e é por isso que precisa de equipe especializada, né? Então, é melhor não ir, entendeu? Que vá espíritos que são especializados para fazer esse serviço. É a mesma coisa os bombeiros, né? Os bombeiros não fazem esse serviço, não são preparados para isso. Se o Zé Mané do Carlos aqui resolve, não, agora eu vou lá fazer um atendimento a um acidentado que está lá todo, né, machucado, com fratura exposta num acidente, eu vou querer lá ajudar. Se de repente eu não tenho condição, né, de repente eu chego lá, não tenho uma condição, vomito, desmaio, perco o sentido, sei lá, né, não consigo aguentar, assim com as pernas, começa a amolecer, você cai ali no meio porque você não consegue ver aquela situação. Então precisa de quem? Precisa de pessoas que estão preparadas para o assunto, né? E pior ainda, os curiosos, né? Então, o bombeiro vai lá, ele sabe o que fazer, ele está acostumado, ele não vai se abater pela situação, né? Ele vai estar sereno,
Você pode ver que no começo ele fala que tinha uma equipe já ali no primeiro auxílio, né? E eles estavam serenos, né? A equipe de auxílio. Apesar, né, da situação ser muito Carlos. feia. Oi. Então, essa é uma outra coisa também que eu achei interessante, esse respeito da espiritualidade com cada caso. Porque se a gente fizer um paralelo com o capítulo anterior, quando tem o desencarne, acho que é do Adelino, que tem o desencarne, que eles estão lá, né? E aí acho que é o André que fala assim, por que a gente já não aproveita, nós estamos aqui, né? E nós não fazemos o desenlace dele e o conduzimos à mansão. Ele fala que não, que virão equipes próprias para isso. E aqui também, Mas foi o Léo, capítulo, a gente vê nesse mesma... último capítulo. Foi do Léo, né? Desse último capítulo. Aí, e aqui nesse capítulo a gente vê a mesma situação. Ele também diz que quando o ancião vai pedir, ele pede pessoas especializadas nessa situação, né? E o Drúzio reforça de que realmente irão, né, pessoas que são especializadas nessa situação. Eu acho interessante essa preocupação, esse respeito, né, de cada situação a pessoa adequada para auxiliar. Então, é a mesma coisa nos nossos trabalhos da casa. Eu acho isso, eu fiz esse paralelo porque, por exemplo, a gente fala muito em doação de energia e a cada um, não sei se por indicação, né, da espiritualidade, é indicado para trabalhar naquilo que a sua energia é própria para doação. Então, eu preciso trabalhar no P3F, porque a minha doação é para cura. E, assim, as energias que a gente demanda vão encaminhando para aquilo que é necessário. Então, eu fiz esse paralelo, que eu acho que é bem isso mesmo, né? Nas equipes socorristas, o que eles têm, qual é a preparação que eles têm para esse tipo de assunto. Mas é exatamente isso, porque às vezes, sabe, Sulene, a gente acha que o mundo espiritual às vezes ou é bagunçado, ou então as coisas acontecem que nem os filmes do Harry Potter, né? Você balança a varinha e as coisas acontecem, né? E não é assim, não. Muito pelo contrário, lá o negócio ele é muito, é óbvio, né? Tem degraus, né? Nós não estamos falando do umbral, nós não estamos falando das trevas, né? Não estamos falando de locais que são dominados por energias maléficas. Nós estamos falando de locais em que são administrados por entidades já em situação elevada, né? Então, é muito organizado, né? Tem especialidade sim, inclusive quando a gente desencarna, vai para o outro lado, quando a gente está bem, né? A gente traz os nossos pendores, né? As nossas capacidades, nossas qualidades. E nós somos aproveitados, né? E lá nós temos cursos, somos trabalhados, né? Temos aula, né? Somos especializados. Né? Tem, por exemplo, a equipe do sopro, né? Que tem toda uma preparação perispiritual e de comportamento para que eles possam ter o sopro saudável. Olha só, aqui a gente dá o passe, né? Lá eles dão passe, mas dão também o sopro, né? E o sopro altamente benéfico. Mas naturalmente a pessoa precisa ter uma qualificação para isso, né? Não pode, os seus alimentos têm que ser o mais sutis possível, né? O pensamento tem que ser o melhor possível, entendeu? Porque a energia interna, o sopro, né? Fazendo paralelo do sopro divino, né? A energia interna é colocada para fora para promover a cura. Então ele tem que cuidar do que ele tem por dentro, né? Você vê, é um paralelo interessante. Então, equipes lá têm equipes especializadas para cada caso. E o desencarne, ele é um desencaixe do perispírito do corpo físico, né? Então você tem técnica para fazer isso. Alguém pode perguntar, mas sempre precisa de alguém? A coisa pode acontecer naturalmente, mas o naturalmente ele pode ser sofrível. Então existem equipes que auxiliam para minimizar esse processo, para fazer de uma forma especializada, para facilitar a criatura no seu desenlace, né? Tem técnicas em que você retira aquele espírito, né, do corpo depois de desencarnado e você leva para locais de restauração, locais também especializados, que têm energias específicas para que a pessoa possa se restaurar. Então isso tudo é um estudo profundo, né? A gente está aqui caminhando aqui num paralelo,
mas tem muita coisa para se falar acerca de desencarne, né? Isso aí para mais de 2, 3 lives aí, tem muito assunto para manga, né? Mas é mais ou menos nesse raciocínio mesmo. No sábado passado, nós falamos do Léo, né, como você lembrou, até minha mãe, ela me ligou depois da live, ela perguntou, mas filho, o pessoal, o rapaz lá está naquela situação em frangalhos, né? Estava lá com o pulmão todo dominado, né? E já para morrer. E o Silas, o Hilário e o André Luiz vão sair, vão largar ele lá, né? Como é que é isso? Né? Eu falei, não. Eles não eram especialistas nessa história, né? E o rapaz ainda não tinha desencarnado, ele estava prestes a desencarnar. E quando o André Luiz chegou lá naquele local, já tinha espíritos que receberam eles ali, ou seja, tinham espíritos que estavam ali protegendo, cuidando e tal. Mas o desenlace propriamente dito seria feito por uma equipe especializada para facilitar a saída da criatura e também para ela para locais de restauração, né? Então é muito pelo contrário, o auxílio está sempre presente, como vocês falaram agora há pouco, né? Como vocês falaram várias coisas, eu não sei se eu deixei passar alguma coisa, mas voltando um pouquinho, né? Você vê que no acidente o André Luiz ele cita lá que figurando-se cascata de luz vertendo do céu, o auxílio do alto vinha, solicitado em abençoada torrente de amor. Então é como eles já falaram, né? Apesar do acidente, apesar dos desencarnes, apesar do sofrimento, nunca falta o auxílio e em todos os aspectos. Então, do alto vinha uma luz, aquela luz que protege, auxilia, tinha uma equipe já lá auxiliando. A casa, né, de Druso lá foi acionada para poder enviar equipes especializadas. Então, veja como há um processo enorme, e nós estamos falando de um avião. Quantas pessoas que desencarnaram, que estavam lá no avião? Você se lembra? 14, né? Nós estamos falando de 14 pessoas. Um avião pequeno. Você imagina um avião com 200 e poucas pessoas. Você imagina Brumadinho, que eu não sei qual a quantidade de pessoas, centenas de pessoas que morreram lá. Imaginem o tsunami que teve em 2004. Milhares de pessoas desencarnaram. Imagine o caso das Torres Gêmeas. Milhares de pessoas morreram naquela oportunidade. Imaginem o caso do Joelma. Milhares de pessoas queimadas, né? Então, para todos esses casos, a espiritualidade estava presente, atenta e atuante. Entretanto, como Druso esclarece, né, todos, no caso do avião, morreram juntos, né, da mesma forma. Entretanto, a forma de desencarne, a postura, o comportamento, cabe a cada qual, em função da condição que cada um tem dentro de si, do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral, do ponto de vista comportamental, porque a pessoa que tem serenidade, por exemplo, que vive em serenidade durante a vida toda, tende a ter um desencarne sereno, porque ela promove isso no seu dia a dia em si mesma, né? A pessoa irrequieta, irritadiça, intolerante, né? É uma pessoa que tem uma energia que não está bem canalizada. Numa hora do desencarne desse, essa energia quase que com certeza pode se tornar um problema grave para a própria criatura, né? Carlos, eu fiz uma reflexão, eu acho essa reflexão que você está fazendo faz muito sentido, né? Porque ainda bem, né? Que senão eu ia sair correndo da live. Não, eu falei, ainda bem que senão eu ia sair correndo da live, não é brincadeira. Não, mas assim, eu achei essa reflexão muito interessante porque muitas pessoas acham que no momento que, né, chegar a morte vão sentir coisas diferentes daquilo que sentem no dia a dia, né, daquilo que pensam no dia a dia, daquilo que agem no dia a dia, daquilo que as irritam no dia a dia, da forma com que elas lidam com seus
com seus desafios diários, elas acham que esse momento de desenlace, né, do corpo físico, né, como ele está relatando aí, vai ser diferente, mas na realidade não, né? A gente vai continuar, de certa forma, com as mesmas características comportamentais, porque a gente sabe que os comportamentos eles não são físicos, né? Eles são ordenados através do nosso espírito, né? Da mente e tudo mais, mas isso vai continuar decorrendo até nesse momento, né? Até nesse momento até nessa transitoriedade aí que ele relata. Exatamente. A frase correta aqui, né, que o socorro no avião sinistrado é distribuído indistintamente. Então, o socorro vão para todos. Contudo, não podemos esquecer que se o desastre é o mesmo para todos os que tombaram, que caíram, a morte é diferente para cada um. Essa frase ela é bem, acho que ela é bem relevante, né? Alguém quer comentar alguma coisa? E mais uma vez vem o respeito, né, da espiritualidade. Se a morte ela é diferente para cada um é atendido na sua particularidade, né? Exatamente, é isso aí. Isso também é muito interessante. É como um hospital, né? Você imagina um hospital, chegam diversas pessoas, cada qual com a sua doença, né? Cada um vai ser atendido de conformidade com a sua necessidade, né? Então, para um você dá um remédio, para outro você dá outro remédio, né? Para outro você faz fisioterapia, né? Para outro você tem que botar o gesso, né? Então, cada um é atendido segundo a sua necessidade. E do ponto de vista da alma, né? É exatamente assim. Só que na questão espiritual, a coisa ela é mais profunda, né? Porque diz respeito ao comportamento de nós como criaturas, né? Então, se o seu comportamento, por exemplo, ele é desequilibrado aqui durante o nosso dia a dia, com certeza, quando até fazendo referência ao que o Tiago falou, né? Em resumo, o que o Tiago falou é que a gente não é porque você morreu que você mudou, que você virou uma outra pessoa, né? Então você é aqui, você é lá o que é exatamente o que você é aqui. A personalidade não muda, né? E os comportamentos consequentes, eles serão na medida da sua própria personalidade. Em conformidade do que você se comporta aqui no mundo, é como você vai se comportar na sua passagem do outro lado. Sendo que, num cenário desse, né, um cenário de choque, né? Então você vai ser testado no choque. Como é que nós reagimos aqui no mundo, no nosso dia a dia, diante de situações inusitadas, né? Eu recebo uma dispensa do emprego. Como é que eu me comporto? Não estou dizendo que é bom, tá, pessoal? Não estou dizendo nada que é bom, só estou dizendo de um comportamento de alma mesmo. Então, eu recebo uma dispensa no trabalho, como é que eu me comporto? A minha esposa, o meu marido, de repente, resolve pedir a demissão, né? Como é que eu me comporto? Eu perco um familiar pela morte. Como é que eu me comporto, né? Que mais exemplos que a gente pode dar? Eu sou assaltado na rua. Como é que eu me comporto? Eu sou fechado, eu estou no meu carro e me fecham no trânsito. Como é que eu me comporto, né? Eu estou no trabalho e alguém me direciona uma ofensa ou tenta pisar em mim, né, se aproveitando de qualquer situação. Como é que eu me comporto? Então, assim, com uma série de perguntas que nós podemos fazer, né, como é que eu me comporto na vida? Né? Assim será, guardando sempre as proporções, mas assim será nesses momentos porque é um choque, né? Você toma um choque. E aí, como é que você se comporta? Então, isso são coisas para nós refletirmos. Na medida do que eu sei de mim mesmo, né, eu preciso tentar equacionar os meus impulsos, principalmente os impulsos desequilibrados, os impulsos negativos, porque esses impulsos acontecerão na hora do choque, na hora da morte, na hora do desencarne, né? Você vai chegar do outro lado, ou às vezes não vai conseguir nem chegar direito, né? Em função do seu comportamento, né? Então você vê, tinham pessoas ali gritando, né? Desesperadas, de novo, né?
nós compreendemos perfeitamente uma situação dessa. Ninguém está dizendo que é bom, que é gostoso, nada disso. A gente entende que é muito difícil. Mas a gente traz ainda uma ingenuidade muito grande em relação a essas coisas, em relação à morte. E nós precisamos mudar esse nosso viés, né? Essa nossa forma de nos comportarmos em função dessas coisas que acontecem, né? Então, eu preciso cada vez mais ter consciência da minha realidade enquanto espírito. Eu sou o espírito, eu não sou o corpo. Em qualquer instante eu posso perder esse corpo, seja lá por motivo que for. Vocês podem ver aí, há uns anos atrás, caiu um avião aqui na Zona Norte, um aviãozinho em cima de uma casa. Aí a família toda morreu, se eu não me engano, acho que ficou só uma criança que estava debaixo da cama. Qualquer coisa assim. Então, veja só, você está lá na sua casa e cai um avião na sua casa. Pensa bem, né? Você está andando na rua, de repente você é atropelado. Né? Você está lá no ônibus, de repente o ônibus bate e você de repente bate com a cabeça no banco lá e tem uma concussão qualquer e morre. Né? Eu já tive a oportunidade na minha rua, quando era criança, de uma pessoa cair, tropeçar na calçada, bater a cabeça na quina da calçada e morrer. Né? Então, são coisas que a morte é certa para todos nós. Né? Mas e aí? O que será na página seguinte? Né? Carlos, eu queria aproveitar aqui, colocar aproveitar esse gancho, certo. Que ele fala que como a gente está estudando ação e reação, né, porque ele não esmiuça, né, por que as pessoas estavam ali, mas ele fala brevemente que essas pessoas que estavam ali no avião estavam ali por algum motivo, que é justamente a consequência de outras coisas que elas fizeram. Então, ele fala aqui que, só assim, analisando por cima, que são delinquentes que podem ter atirado os irmãos das torres, que podem ser também pessoas que cometeram crimes sobre o mar, né? Ou seja, tiraram a vida de outras pessoas sobre o mar, ou suicidas que também se atiraram de prédios ou de edifícios. Então, também a gente não pode esquecer, que a gente já vem estudando nos outros capítulos, que essas pessoas estavam ali reunidas naquele momento, porque era consequência do que elas tinham feito em outras existências, ou consequência dos próprios atos. Né? Então, mais uma vez, tem um motivo disso ter acontecido. Foi bom porque você fez a gente voltar para o tema do capítulo, né? Que é mortes coletivas, né? E a gente precisa tratar desse assunto, que é o ponto focal do capítulo, né? E realmente foi muito bem lembrado a frase que o Druso ele coloca para nós, né? Pessoas que provocaram a morte de outros, do seu semelhante, né? De forma hedionda, pavorosa, né? Você acaba ficando com isso introjetado dentro de você, está marcado na sua consciência o seu cometimento, né? A sua ação. Então, para que o Druso ele alerta, né? Para que a sua consciência possa se sentir tranquila, você normalmente precisa enfrentar o resultado do que você fez para o outro. Né? Então, como disse a Glenda aí, né? Pessoas que foram jogadas de torres altas, né? E os seus corpos se espatifaram no chão, né? Pessoas que foram jogadas lá das ribanceiras do mar, né? Exatamente como a Glenda está falando aí. Ou pessoas suicidas também que se arrojaram no edifício, né? Essas pessoas acabam depois tendo que enfrentar essas mesmas situações consigo próprias. Né? Então elas acabam até pedindo muitas vezes, né, depois de um acerto de consciência lá do outro lado, para que eles possam passar por essas situações, para eles se sentirem
saudados com seus débitos. Porque a consciência ela não consegue subir o degrau se ela não se sente quites com a lei. Pode falar. É o caso do Léo, né? Exato. No capítulo anterior, que ele pediu, depois que ele se reajustou na mansão, ele pediu para passar pelas mesmas coisas que ele tinha causado. Exatamente isso. E o que eu acho interessante é que, assim, tanto no caso do Léo quanto nesses casos que a gente vem discutindo no capítulo de hoje, é muito claro que, assim, pelo menos para mim, né, eu vejo bastante dessa forma, assim, nós viemos para cá, espíritos encarnados, como se a gente tivesse um chip, né, de regras do bem viver, vamos dizer assim, do que é correto ou não, de acordo com as leis universais e com as leis divinas dentro de nós, né? E que todas as vezes que nós, de alguma forma, optamos por desviar desse caminho, né? Claro, todos nós sabemos que nós temos o nosso livre-arbítrio para executar as nossas próprias decisões. Essas passagens negativas, elas ficam registradas, né? Dentro da nossa caixa preta, aproveitando que a gente está falando de avião aqui, né? É isso aí. E que não tem como você esconder isso um dia, né? Não tem. Um dia vão chegar e você vai ter que revisitar todos esses temas e tratar caso a caso, sendo dessa vida, sendo da vida anterior, sendo da outra passada, até que você consiga, como espírito, saldar todos os débitos que você causou. Exatamente. Né? Então, é interessante de pensar que não tem por onde escapar, né? O registro, a rastreabilidade, ela é fiel. Perfeita. Né? Então, era só esse comentário. Legal. E entrando, né, nesse comentário teu aí do Leandro e da Glenda, você viu o exemplo, a gente pode agora entrar no exemplo dos dois rapazes lá, né, o Ascânio e o Lucas, né, que a Sulene falou para nós, que ficaram trabalhando pelo bem durante 500 anos, né? E a gente imagina, poxa, 500 anos de bom trabalho, né? O cara tá livre, né? Tá absolutamente livre de qualquer coisa, não. Eles queriam subir degraus, né? Ter oportunidade de ter novas experiências mais iluminativas, né? E eles eram barrados. Até que eles falam, bom, poxa, toda hora a gente é barrado, o que está acontecendo? Aí foram lá na governadoria, né? Na presidência, né? Falaram, eu quero subir um degrau, né? Por que eu não consigo? Aí o pessoal, bom, vamos fazer uma regressão, porque o que eles falam aqui é a clássica regressão, tá, pessoal? Tudo que você viveu em suas encarnações está registrado na caixinha preta aí do Tiago, né? No chip que o Tiago citou. Chama-se consciência, né? Tá tudo gravado lá. E aí o que você faz? Você faz a regressão e mergulha no inconsciente daquela criatura, nas vivências anteriores da criatura. E aí você encontra fatalmente os pontos nevrálgicos, os pontos problemáticos da alma. E no caso dos dois, eles encontraram lá a questão que eles cometeram no passado, né? Então aí eles pediram o quê? Para a gente resolver esse ponto. Vieram, né, como pilotos, né, de avião, né, e nessa experiência eles tiveram um acidente de avião, né, e morreram saldando a dívida. Aí aquilo fica fechado, né, fica resolvido. Né. E aí a gente... Oi, pode falar. É só interessante, você falou 500 anos de trabalho, e o Druso observa que não foram só 500 anos no plano espiritual, contando inclusive as últimas 5 encarnações. Então, ou seja, eles já estavam no caminho bem adiantado. Para você ver, né? Aí a gente agora pode falar o seguinte. Tsunami de 2004. As pessoas foram avassaladas por aquelas ondas imensas, morrendo afogadas. Eu pergunto para vocês, será que essas criaturas não jogaram alguém ao mar e afogaram alguém? E por isso elas sofreram aquele processo?
vamos lembrar do Joelma. Será que aquelas criaturas que sofreram, né, sofrimento inenarrável aquela situação, será que elas não botaram fogo em outras criaturas no passado? Rapidamente eu vou contar um caso bem rápido. Não sei se vocês se lembram, eu não me lembro o ano. Deve ter sido 1960, qualquer coisa assim, que teve uma tenda de circo que pegou fogo no Rio de Janeiro. E eu sei do detalhe porque a minha mãe, na época, ela foi nesse circo um dia antes, né? Ela foi lá no circo um dia antes, se eu não me engano, e depois aquela tenda de circo pegou fogo num espetáculo e muita gente morreu ali, né? E o problema foi um funcionário com o chefe, o dono mandou embora o funcionário ficou com raiva, botou fogo lá, etc. Enfim. Aí depois soube-se da história daqueles que morreram naquela tenda queimados. Foram na época lá de Roma, né? Eles estavam entediados com a vida, estavam chateados com a vida e queriam alguma coisa para se alegrarem. E aí eles resolveram então pegar mulheres, crianças e idosos que eram, até se eu não me engano, foi da época dos cristãos. E aí eles mandaram untar eles de óleo, né, colocar em cavalos e botar fogo eles no circo romano, para eles ficarem vendo o espetáculo. Então, pessoal, assim, é uma coisa muito triste que eu estou contando, mas isso foi relatado em livro espírita, né? Então, chega uma hora, e isso aconteceu 2000 anos atrás, né? Então, pode demorar, mas chega uma hora em que você tem que saudar as loucuras que nós fizemos no passado, né? Então, o Joelma foi muito triste, mas tenho certeza que aquelas criaturas que morreram lá tinham uma motivação para acontecer aquilo. Eu não estou dizendo que precise acontecer, é como Jesus falava, né? O escândalo é necessário, mas ai de quem promoveu o escândalo, né? Então, se você também fizer alusão lá às Torres Gêmeas, né? Por que será que aquelas criaturas... Aquilo não deveria acontecer, mas infelizmente a criatura humana faz acontecer, né? Então a lei, ela se aproveita desses eventos para que as pessoas possam resgatar os seus débitos. Então as criaturas, vocês podem levantar aí, eu não sei se vocês já assistiram ao documentário, mas pessoa que tinha que ir naquele dia nas Torres Gêmeas, mas o relógio não tocou, atrasou, a pessoa perdeu a condução, a pessoa ia de avião para lá, ia chegar naquele dia, perdeu o avião porque aconteceu qualquer coisa, não conseguiu chegar, ou seja, não morreu, não era para morrer lá. Outras pessoas que não eram para ter ido, mas foram acionados, olha, fulano, precisa vir, não sei o que, para resolver outra coisa. A pessoa foi, né, não estava previsto, foi e acabou morrendo naquela situação. Então, se você levantar todos os desafios, o Brumadinho aqui, né, que a gente teve, né, uma coisa muito triste por uma irresponsabilidade, a gente sabe disso, né? Mas as pessoas que sofreram aquilo não foi sem querer, não foi porque escorregou na banana, caiu lá sem querer e aconteceu, não. Eles estavam lá porque assim, a lei divina ela é certeira. Ela é certeira. Então eles estavam lá porque com certeza constrangeram alguém no passado numa situação semelhante, né? Então pediram. Às vezes a pessoa joga sei lá, num lamaçal, num lodaçal, não sei, com animais e a pessoa acaba morrendo ali, né? E aí agora passaram por uma experiência daquela, né? Com o intuito de resgate, de ajuste com a lei. Você não consegue, porque a lei divina ela não é como a lei dos homens, né? Que você tem lá, não querendo fazer críticas, mas exemplificando, né? Você não vai ter políticos na lei divina que fazem o que querem e tudo bem, né? Então, a criatura ela faz o mal e depois ela tem que ressarcir. Porque se a lei não for assim, ela será omissa e permissiva. E aí as criaturas vão se dar ao luxo de fazer o que querem,
né? Então seria o caos, o verdadeiro caos. Então a justiça ela é muito certeira, você precisa seguir essa linha, precisa se ajustar, precisa reconstruir o que você destruiu, para então você sentir a sua alma verdadeiramente livre. E você só consegue galgar a luz quando você se libera consciencialmente das culpas que você tem na alma, né? Alguém quer falar alguma coisa? Só lembrando, né, que o Lucas e o Ascânio, Sim, né, é, eles escolheram, né, perfeito. porque eles já tinham uma superioridade, eles já tinham um crédito de 500 anos trabalhando no bem, então eles puderam escolher esse tipo de morte para o corpo físico desencarne, né, para resgatar aquele débito. Nem todos, ele coloca no livro que nem todos podem escolher, mas você vê que um espírito, 2 espíritos já elevados escolheram passar por isso, que é para justamente pagar esse débito que tinha lá do passado. Então, é uma escolha também, né, nossa, passar por isso. Quando você tem mérito, né, para escolher, fica mais fácil, porque às vezes tem situações que é imposto, né? Mas no caso aqui que você citou, realmente eles puderam escolher, tinham mérito para isso, puderam escolher. Da mesma forma que teve... Carlos, Pode falar. como é interessante que nada passa despercebido, né, pela espiritualidade. Não. Porque se a gente vê o exemplo desses dois, eles estavam numa ascensão elevada, né, espiritualmente. Eles eram assistentes da mansão. Exato. E, no entanto, né, foi visto aí um delito deles de séculos passados. Então, eu também acho essa situação interessante, quando a gente diz que nada passa despercebido aos olhos de Deus. E não passa mesmo, né? Tudo que você fizer, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que acertar. Exatamente. Então, também é uma situação que a gente tem que pensar. Então, se a gente tem algum problema, vamos resolver agora, né? Não vamos deixar para depois. É melhor, né? Para que esperar 500 anos, não é verdade? Isso mesmo. Vamos resolver logo. Não vamos ficar aí arrastando, né, a nossa existência e a nossa evolução com coisas que a gente pode resolver. Já vira a página, né? Carlos, deixa eu fazer dois comentários aqui. É importante que, complementando o que a Glenda disse, que eles escolheram, e o Druso comenta que outros que estavam envolvidos nesse projeto reencarnatório também escolheram, só que eles não tinham mérito. Eles tiveram que aceitar provas mais difíceis. Então, tá vendo? E o que a Su falou, que a gente precisa encarar logo, só que o Druso também comenta que eles ficaram muito assim... eles não tinham essa recordação da memória, eles tiveram que se submeter a um procedimento para regredir mais tempo a memória, ou seja, o que eles tinham de lembrança, eles não tinham dívida. Exato. Tanto que eles falam assim, ó, vocês querem continuar vendo o que vocês têm? Eles falam, não, espera aí, deixa a gente pagar essa, depois a gente continua vendo o que tem para trás. Exatamente. Então, às vezes a gente acha que já saldou tudo, porque a nossa memória não tem o alcance. Exatamente. E nós vamos ganhando memória cada vez que a gente se eleva mais, né? Aí você vai tendo condição de lembrar e condição de, não só psicológica, mas estrutural, de conseguir se lembrar de coisas mais antigas, né? Bom, pessoal... Bom, Carlos, só para arrematar... Pode falar. Isso tudo para a gente ver como Deus não dá uma cruz maior do que a gente possa carregar. Sim, né? sim. Quando você fala assim que a gente precisa entender que nós não somos o corpo, nós somos o espírito, né? E entender a morte como se a gente tivesse tirado o paletó, deixado ali para ir. Mas que nós não nos tornemos insensível, né? A essas coisas que acontecem, essas fatalidades, essas tragédias que acontecem, né? Que até no mundo espiritual as pessoas têm que estar preparadas para uma cena dessa, né? Como a gente vê que o Hilário e o André Luiz não puderam acompanhar, talvez por não ter essa preparação e ter um choque e de repente dar mais trabalho do que ajuda naquele momento, né? Então, só para arrematar, Deus não
dá a cruz maior do que a gente possa carregar mesmo. Sim. E responsabiliza a todos nós pelos nossos atos, né? Então, suprema responsabilização. Por isso que nós precisamos Até nos mínimos. exato. Por isso que nós precisamos tomar consciência e sermos responsáveis, né? Perante a vida, perante o semelhante, perante o planeta, perante tudo à nossa volta, para que a gente possa parar, né? Encerrar essa história de acúmulo de débitos, né? Que a gente vem fazendo já há tanto tempo, né? E só para arrematar, o Hilário pergunta sobre os pais, né, das pessoas, né, que estão envolvidas, né, ou os parentes, a gente pode estender aqui, os parentes estão envolvidos, alguém sofre um acidente, né, como é que ficam os parentes, né? No geral, essas pessoas elas estão envolvidas, né, no processo mais ou menos, né, na situação. Então, normalmente você recebe um choque, né, de um desencarne de um parente numa situação dessa, mas de alguma forma você tem alguma ligação. À exceção de espírito que às vezes se predispõe, né, a vir para amparar o outro. E às vezes, por bondade, né, por amor, né, tem muitas mães que fazem isso, né, por exemplo, pais que fazem isso, né, recebo meu filho de novo, né, e eu vou entrar naquela dificuldade que ele precisa enfrentar e tal, mas para poder ajudá-lo. Mas ainda assim é muito comum, mais comum que esses aparentados ou essas pessoas próximas, elas estejam envolvidas de alguma forma com aquele processo do qual a pessoa que sofreu o acidente foi acometido, né? Então, só para a gente pontuar isso, né? E para revisitar a frase que a Sulane falou lá no comecinho, que o Druso fala, né? Será mais lícito afirmar que ninguém se eleva a pleno céu sem plena quitação com a terra. Plena quitação. Não é quitação parcial, é plena quitação com a terra. Porquanto a ascensão gradativa pode verificar-se, não obstante invariavelmente condicionada aos merecimentos nas conquistas já feitas, né? Então, que nós possamos ter uma compreensão aí acerca dessas coisas, de uma forma um pouco mais profunda. Recomendo as pessoas a lerem livros que falem sobre esses assuntos para poder ter uma maior compreensão. Nós não temos a pretensão, como falamos no começo, de encerrar todo esse assunto. Ele é complexo, ele envolve muita coisa, muitas perguntas, mas a gente de alguma forma tentou pontuar um pouquinho para a gente ter pelo menos uma noção, um parâmetro sobre essa questão aí das mortes coletivas, né? Pessoal, nós já estamos aqui a 1h25, então acho que a gente já pode ir para a nossa finalização, né? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente finalizar? Não? Só rapidinho, Carlos. Então fala. Ele, nessa frase que você leu um pouquinho antes, o Hilário ainda pergunta, né? Mas, Drúzio, e se o Ascânio e o Lucas ainda assim galgarem, né, degraus superiores? Se tiver alguma coisa, ainda vão resgatar? Né? Ele diz que sim. Então é interessante porque, você vê, ainda pode ser que nessa história toda aí dos dois tenha coisas aí que vão emergir daqui a um tempo, né? Que podem ser resgatadas. Eu também achei isso bem pertinente, porque às vezes a gente faz coisas e a gente esquece, né? Exato. Porque nós fizemos, achando que aquilo não é um delito, né? Exato. E vão então, encontrar. A verdadeira felicidade é a paz da consciência, não é verdade? Perfeito, é isso aí, exatamente. Felicidade é a paz da consciência, a frase perfeita. Eu falava alguma coisa parecida com isso até no final do capítulo, né? Felicidade em nós sem implícita aprovação da nossa consciência. É isso aí. Nada como uma boa memória, hein? Eu não lembrava disso. Muito bem, ok? Podemos então finalizar? Pessoal, então, assim, eu agradeço a todos vocês aí que estão conosco, nos assistindo. Depois, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí no nosso canal. Oportunamente a gente responde.
Também temos lá o Onda Espírita também no Facebook e no Instagram. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, uma colocação qualquer no privado, vocês podem colocar e a gente depois traz, né, para discussão, para reflexão. Não tem problema, a gente reaviva, não tem problema nenhum, tá bom? Então, quem gostaria de fazer a vibração e a prece final? Eu posso fazer a vibração. Tá, e a prece? Cidinha faz a prece? Então tá bom. Então vamos lá. Então vamos lá. Agradecidos mais uma vez por mais uma oportunidade de estudo, nós vamos elevando o nosso pensamento, nos ligando a toda essa equipe que nos acompanha, que nos orienta, vibrando muita luz e muito amor a todo o nosso planeta Terra, a todos os povos, nossos irmãos da humanidade, em especial a todos os responsáveis por governar esses povos, para que tenham sabedoria, discernimento e consciência da responsabilidade que detém. Vamos vibrando especialmente pelo Brasil, por todo o governo, os responsáveis por dirigir essa grande nação, para que também tenham sabedoria, discernimento, responsabilidade. Vibrando muito amor e muita fraternidade a todos nossos irmãos, para que haja sempre o respeito às diferenças, o amor, a compreensão entre todos. Vibrando muito amor e muita saúde a todos os nossos companheiros que sofrem, seja do corpo ou do espírito, em especial os que têm passado acometidos por esse vírus, para que mantenham a sua fé, mantenham a confiança de que o melhor sempre é feito a cada um. Vibrando para que os nossos companheiros da área da saúde continuem com a sua dedicação, amparando a todos esses companheiros, sendo orientados pela equipe médica e espiritual, para que busquem os melhores tratamentos. Vamos vibrando a todos os nossos companheiros em situação de rua, muito amor, muita força, todo o amparo espiritual necessário. Aos que estão em abrigos, abandonados pelos seus familiares, os nossos irmãos nos presídios, que eles recebam todo o amparo, sintam-se filhos dignos e amados de Deus, pois o Pai não abandona nenhum de seus filhos. Vamos vibrando por todas as casas de oração, para que continuem, ainda que fechadas, mas o trabalho espiritual é incessante, amparando a todos que buscam aos seus templos, às suas igrejas, recebendo o alívio das suas dores. Vibrando pelo Francisco de Assis, e também continue sempre atendendo todos os que ali buscarem o amparo físico, espiritual, que a equipe possa chegar a todos os nossos irmãos que estão necessitados. Vibramos também pela implantação do Evangelho do Cristo em todos os lares. Que cada lar seja um foco de luz, se expandindo cada vez mais. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então agradecendo a toda a espiritualidade amiga que nos auxiliaram no estudo dessa tarde, a nossos mentores espirituais que nos intuíram no bom entendimento deste capítulo. Agradecemos imensamente a Deus Pai Todo-Poderoso por esta oportunidade bendita, que daqui a pouco vamos utilizar para trabalhar na seara do Mestre Jesus, todo esse conhecimento, todo esse entendimento. Pedimos ao Pai que nos dispense na vossa paz, na vossa luz, que tenhamos uma boa semana, que Jesus seja sempre o nosso guia, o nosso mestre, que ilumine nossos caminhos, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então agradeço a todos aí pela presença. Que Jesus abençoe todos os seus familiares, os seus lares, e que nós possamos ter aí
um sábado pleno de luz, um fim de semana maravilhoso, e que nós possamos nos encontrar no próximo sábado, se Deus quiser. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Boa tarde.